A turma de oitavo período da Universidade de Taubaté, do curso de Pedagogia. Eu sou a Ana Clara. Eu sou Letícia. E eu sou a Isabelle. E hoje no EducaCast a gente está com a professora Josiane, da Rede Municipal de Taubaté. Josi, primeiro a gente queria agradecer por você estar com a gente aqui hoje. E a gente queria que você contasse um pouquinho de como de como você entrou na prefeitura, o que que você está fazendo, da sua formação. Boa noite. Primeiramente, é um prazer estar aqui com vocês. Agradeço o convite. Eu sou professora da rede pública, né, de Taubaté há 19 anos. Há 19 anos que eu entrei pelo concurso público de Taubaté. Então, assim, eu terminei a pedagogia, já comecei a fazer alguns concursos públicos, né? E logo no primeiro concurso, eu passei aqui na prefeitura de Taubaté e de Pinda. Comecei a minha carreira dobrando as duas prefeituras. E depois de um certo período, de alguns anos dobrando, eu decidi, meu filho nasceu, aí eu decidi ficar só na prefeitura de Taubaté. E já estou há 19 anos, como professora alfabetizadora, né? No caso, eu me especializei na alfabetização. Então, eu dou aula do primeiro ao quinto ano na alfabetização. Jo, eu queria que você pudesse contar pra gente, por que que você fez pedagogia? O que que te levou a escolher esse curso? Então, na verdade, eu sempre quis ser professora, né? Desde criança eu brincava como professora, a gente já tem isso um pouquinho, o dom, parece que a gente já tem o dom em nós, né? Quando a gente gosta mesmo. E daí logo, assim, com meus 15 anos, assim, eu fiz o magistério, gostei, amei aquilo, assim, vi que era o que eu queria mesmo. E daí eu me formei em 2000, mais ou menos em dezembro de 2000, no magistério. Em 2001, eu prestei vestibular e já iniciei pedagogia. Foi assim, um atrás do outro. Iniciei a pedagogia em 2001, em fevereiro de 2001. Fiz o vestibular, né? Naquela época o vestibular era bem difícil. E a minha pedagogia, assim, na verdade, foi bem sofrida. Porque naquela época que eu fiz, né, em 2001, a gente não tinha auxílio do governo, nenhum desses programas, né? Ou a gente pagava, né? Ou então a gente saía do curso. Então, durante os 4 anos eu trabalhei para poder pagar minha pedagogia. Então, foi algo assim que foi com muito esforço que eu me formei. E é algo assim que eu amo até hoje, né? Acho que todo mundo que me conhece assim sabe como que eu sou apaixonada assim pela educação, pelas crianças, pelo que eu faço. Então eu sinto assim que é um dom mesmo, assim que Deus me deu e eu trabalho para isso hoje. Sempre trabalhei, né? Mas é uma coisa assim que ao longo dos anos foi ficando cada vez mais forte o amor que eu sinto pelas crianças, pela educação. Mas assim, não foi algo fácil. A minha pedagogia foi difícil concluir o curso. Então, Jo, na sua época não tinha nenhum programa de auxílio, tipo PIBI, de residência, nenhum programa de extensão. Não, foi em 2001, faz bastante tempo, né? Então, assim, eu tenho 19 anos de prefeitura, há 20 e poucos anos atrás, né? Então, lá naquela época, a gente tinha que pagar mesmo, ou então quem não conseguia, não tinha um auxílio dos pais, alguma coisa assim, não conseguia concluir. Eu, no caso, não tinha auxílio do meu pai, né? Porque ele não conseguia me auxiliar mesmo financeiramente. Então, eu trabalhava como estagiária da prefeitura, lecionando mesmo eu tinha uma sala de educação infantil, ganhava menos, mas o quanto eu ganhava, eu conseguia pagar a faculdade. E foi assim os 4 anos, e foi bem sofrido, né? Porque eu trabalhava o dia inteiro e chegava à noite,
tipo 11 horas da noite em casa e eu ainda tinha que estudar para a prova, preparar a aula, que eu tinha uma salinha, mesmo sendo estagiária, eu tinha uma sala do infantil. Então, assim, foram 4 anos bem desgastantes, não foi fácil trabalhar e estudar, né? Então, eu trabalhava o dia inteiro e estudava à noite, das 7 às 11, né? Por 4 anos. É que hoje em dia a gente tem vários projetos na faculdade, a gente tem o PIBID, o Residência Pedagógica, tem muitas bolsas Uhum. também que a gente meio que ganha, né, para poder É, tem continuar a vários faculdade, projetos de extensão. vários projetos de extensão. Eu mesmo participei de um projeto de extensão que pagava mais da metade da minha faculdade. Então é interessante ver que nem sempre foi assim. Então, era complicadinho. Jo, e a gente queria saber como que foi o início da sua carreira, quais foram os maiores desafios. Então, no comecinho, quando eu terminei a pedagogia, foi o que eu falei para vocês, né? Eu fui fazendo um na sequência do outro. Quando eu terminei magistério, eu iniciei pedagogia. Quando eu terminei a pedagogia, eu já foquei mesmo assim em concurso público, que era o que eu queria. Então, logo no início eu passei nos concursos, né? Eu passei primeiro no concurso do Estado, só que assim, era muita gente prestando, né, o concurso naquela época. Eu passei, mas eu consegui um pouco mais longe, Mogi das Cruzes na época. E junto com o concurso do Estado, eu prestei o concurso de Taubaté e de Pinda. E logo no início, assim, junto com o concurso do Estado, eu fui chamada também nos dois concursos. Então, eu optei pela minha cidade, né, por Taubaté e Pinda, que era próximo, e exonerei o Estado. Fiquei só nas duas prefeituras. E fiquei assim por muito tempo, né, nas duas prefeituras. Aí, depois, quando eu casei, quando eu tive meu filho, eu optei por ficar na minha cidade, que é aqui em Taubaté, né? E tô até hoje. Então, também foi difícil, porque assim, tenho amigas ainda que fazem isso, né? Taubaté Pinda, Taubaté São José, mas é complicado, né? É bem difícil a gente lecionar em duas prefeituras. Desgastante, né? Horário de almoço e tal. E no início eu não tive ajuda de ninguém. Assim, eu aprendi tudo sozinha, principalmente naquela época, né? A primeira turma, assim, eu peguei uma turma que foi bem desafiadora para mim, que foi um terceiro ano que não estava alfabetizado. Naquela época eu não sabia como alfabetizar, eu tive que procurar maneiras, né? Então, assim, aprendi tudo sozinha. E aos poucos eu fui me especializando. Fui fazendo curso de alfabetização, fiz pós-graduação, né? Eu tenho pós-graduação em educação especial, alfabetização, educação infantil. Fiz uma licenciatura em artes, né? E concluí outra agora em educação física, que era uma coisa que eu gosto também. Eu gosto bastante, assim, da parte de exercício físico, de atividade física, e eu concluí essa licenciatura agora o ano passado. Então, assim, com relação à pós-graduação, eu fui me especializando naquilo que eu gostava, né? Que eu estava trabalhando naquela época. E ao longo do ano, eu fiquei conhecida até, assim, aqui, né, na prefeitura, pelos colegas, tudo na parte de alfabetização. Fui criando, assim, um laço na parte de alfabetizadora, né? E eu amo, assim, alfabetizar. Para mim, é a maior realização pessoal, sabe? Eu ver, assim, uma criança que chega ali, que não sabe nem as letrinhas, e quando chega na metade do ano, no finalzinho do ano, você começa a ver a alegria da criança lendo uma palavrinha. Para mim, é aquilo assim, eu já ganhei meu dia, né? Eu sempre falo isso, que são nas pequenas coisinhas assim que a gente vai ganhando o dia da gente, né? Eu ganho meu dia sempre que eu vejo uma criança lendo, escrevendo ali pela primeira vez, você vê o olhinho brilhando ali, eu já volto para casa sabendo que naquele dia eu fiz a minha parte. E no final do ano também, né? Eu olho assim por tudo aquilo assim que eu passei, por aquilo pelo que as crianças passaram pelo processo em si, e a gente sente uma alegria, né? Uma felicidade de ter conseguido
realizar um trabalho e ter feito diferença na vida daquelas crianças. Então, a alfabetização, para mim, é o que eu gosto. Jo, você estava falando que você gosta muito da alfabetização, né? Que você se vê muito nessa parte. A gente queria que você pudesse falar um pouquinho de quais são os seus projetos atualmente, se teve alguma coisa que você fez em particular que te marcou bastante. Então, na época da pandemia, houve, né, as aulas ficaram suspensas. Algumas crianças não acompanharam, né, as aulas online. Quando nós retornamos para a aula presencial, nós conseguimos sentir a defasagem que aquelas crianças estavam, né? Então, na escola em que eu estava, eu senti a necessidade de fazer um projeto de alfabetização, já que, assim, eu me especializei nisso. Então, eu propus para a minha escola, para a direção, se eu poderia estar fazendo um projeto de alfabetização com a minha escola, só a minha escola, não na rede. E eu chamei as crianças, fiz uma diagnóstica com cada uma. Cada criança com a sua dificuldade, né? Fui fazendo a diagnóstica com eles, atendo mais ou menos umas 120 crianças no reforço escolar, que agora, esse ano, eu estou no reforço escolar. Alguns anos, faz uns 4 anos que eu estou no reforço escolar. Então, e daí eu montei um projetinho de alfabetização. Esse projeto se chama Projeto Alfabetiza Fonte, porque é o nome da minha escola, Fonte 2, né, como ela é conhecida. E esse projeto, ele começou a dar certo, as crianças começaram a evoluir na aprendizagem, porque foi diretamente ao ponto, né, onde as crianças estavam precisando ali mesmo. Eu fiz em etapas, uma apostilinha de pré-silábico e silábico sem valor, uma de silábico alfabético e silábico com valor e silábico alfabético, e um de alfabéticos. Então, cada criança tinha a sua apostila e ali eles faziam recorte, palavrinhas, faziam atividades com o alfabeto, e deu certo. E esse projeto, ele chegou até a Secretaria de Educação, eles foram até a escola, eles viram o projeto, alguns vereadores foram também, gostaram, e daí eu fui, nesse ano, eu fui homenageada na Câmara Municipal, né, como professora homenageada do ano por causa do projeto, porque fez diferença na vida das crianças, né? As crianças do 5º ano, por exemplo, se não fosse esse projetinho, seria mais difícil eles se alfabetizarem e irem para o 6º ano alfabetizados, e nós conseguimos que as crianças fossem para o 6º ano já lendo, pelo menos sílabas simples. E eu fiz um complemento desse projeto para o 6º ano e enviei para a escola do 6º ano para eles fazerem a continuação do projetinho. Então, eu ainda estou com esse projeto até hoje, porque deu certo. A minha escola, só a minha escola da rede que tem, porque eu criei, né? Outras escolas não têm esse projeto. No reforço, eles trabalham de outra maneira, geralmente é com jogos, com algo mais lúdico. Eu quis sistematizar algo para ser mais fácil o processo de alfabetização. Então, esse projetinho eu ainda estou com ele. Vocês podem ver, acho que aí na fotinha, né? São apostilinhas. Vou colocar aqui de novo para Cada gente um tem poder o ver. seu nível. Eu acho que essa foto é até da época que nós voltamos da pandemia, é mesmo, olha. Foi da época que nós voltamos da pandemia. Estamos até usando máscara ainda, né? E as apostilas aí, olha, cada uma com uma capinha, né? Que são etapas diferentes. E auxiliando as crianças uma a uma. E E aqui foi na na Câmara prefeitura, Municipal né? também. Oi? E aqui foi na prefeitura, né, que você comentou. Isso, esse daí foi no jornal, né, que saiu do Dia dos Professores, que foi a homenagem lá na Câmara Municipal. Eu tenho a homenagem aqui, olha. Aqui tá a homenagem, tá vendo?
Então, assim, foi uma coisa que foi algo assim que me deixou bem feliz, sabe? Porque quando eu fiz a intenção assim era ajudar as crianças, né? E foi algo que chegou assim na secretaria e eles valorizaram isso. Então, me senti grata, me senti, né, honrada de ser homenageada lá na Câmara Municipal por algo que eu também gosto tanto, né? Que eu amo tanto, que é a alfabetização. E de ter feito também a diferença assim na vidinha dessas crianças, né? Principalmente do quinto ano, que do primeiro até o quarto ainda teria um tempinho para alfabetização, né? Para fazer essa alfabetização. Mas o quinto ano foi o espaço de tempo foi bem curto, né? Nós tínhamos um ano com uma defasagem imensa da pandemia. Então, assim, esse projetinho, assim, como deu certo, eu mantenho até hoje. Muito bacana, Jô, ver o projeto que você fez. Eu acho que é muito inspirador para gente que está começando, né? E tem alguma palavra, alguma dica aí que você pode dar para gente que está começando na carreira como pedagoga? Olha, eu acho assim, desafios a gente sempre vai encontrar, né? Vocês, logicamente, no início vão ter desafios igualzinho. Eu tive e ainda tenho, né? Só que assim, eu acho que vocês gostando, amando a profissão, vocês superam tudo, né? Buscar auxílio quando vocês precisarem, sabe? Eu acho que eu também busco até hoje, assim, quando eu preciso, vocês estarem sempre se especializando, né? Buscando conhecimento, porque nós que somos professoras, estamos em constante estudo, né? Buscamos sempre. E eu acho assim que se vocês estão nessa profissão, vocês buscaram essa profissão, é porque vocês já têm dentro de vocês esse amor, assim, né, pelas crianças, pela educação, por fazer a diferença. Então, vocês estão no caminho certo. Eu vejo, assim, eu consigo ver, assim, no olhinho de vocês, assim, que vocês gostam, já gostam muito. Desejo que vocês tenham uma profissão abençoada, né, que vocês concluam a licenciatura de vocês e já inicie junto comigo ali, junto com a parceria comigo ali como professora da rede ou de uma escola particular, né, que seja, dependendo do campo profissional que vocês vão buscar, mas que vocês não deixem nunca, 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 nada tirar esse amor de vocês, sabe? Do coração de vocês. Porque vai ter momentos que a gente vai ficar triste com alguma coisa, às vezes você fica desanimada, mas quando a gente ama de verdade o que a gente faz, a gente dá a volta por cima e inicia novamente. Então é isso, vocês vão estar sempre buscando o novo e sempre levando com vocês esse amor aí dentro do coração. Ah, muito obrigada pelas palavras, Jô. Em nome de todas as meninas, a gente agradece muito a disponibilidade de ter aceitado o convite e Eu de que todas as agradeço. palavras, de tudo que você contribuiu para a gente hoje. Muito obrigada. Vocês sabem, assim, que se vocês precisarem, pode falar alguma coisinha que se eu puder ajudar, com certeza eu ajudo, tá bom? Pode deixar, Ju, que com toda certeza você tem muita coisa que a gente ainda nem passou e vai demorar um pouco para poder passar. Ah, Então tem muitas coisas que a gente pode a aprender. gente, nós estamos sempre em constante mudança, né? Em constante conhecimento. Então, é lógico que ao longo dos anos a gente, né, adquire uma experiência, mas a gente, como ser humano e como professora mesmo, sempre vai estar buscando, sempre vai estar conhecendo e aprendendo, né? Então, sempre vocês também levem isso com vocês, sempre aprendendo. Com as crianças, com os colegas, né? E também com cursos, com capacitações. Obrigada, viu, gente? Agradeço. A gente que agradece. Muito obrigada. Muito obrigada, Ju, por ter disponível um tempinho pra gente. Imagina, gente. Obrigada. Obrigada, boa noite.